Fibonacci aqui e vou deixar só ela aberta. Vocês já observaram que a nossa média de 21 semanas está aqui em cima. Eu não sei se vocês sabem, mas a média de 21 semanas é a melhor média para vocês acompanharem essa saúde de uma bull run no gráfico semanal, tá? Então, sabendo disso, nós vamos agora para a média de 50. E vocês já conseguem observar, né, que no futuro próximo, essa média de 50 já está se mostrando impressionantemente importante, né, galera? A gente tem praticamente aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 semanas aí, no qual essa média de 50 semanas segurou a gente de maneira feroz, né? A gente pode dizer que essa média de 50 semanas também representa esse fundo aqui, né? Ou bem próximo dele, que está na casa dos 33, está na casa entre os 33 e os 37 aí, 39. Então a gente tem essa zona aqui como sendo uma área já muito clara para a gente de apoio, tá? Então se a gente perder ela, a coisa pode ficar mais feia e vocês vão entender agora o porquê, tá? Eu vou voltar um pouquinho aqui atrás. Na verdade, eu vou só voltar, eu vou abrir o gráfico da BLX, que eu acredito que lá a gente consiga enxergar isso melhor. No gráfico da BLX, né, lembrando que isso aqui é um gráfico que ele é retroalimentado semanalmente, então é por isso que ele tem essa lerdeza aqui para encher os gráficos, mas não tem problema. Voltando aqui, eu quero mostrar para vocês quão importante é essa média de 50 e, mais importante, como ela agiu no passado a respeito em finais de corrida, tá? A gente tem aqui períodos muito importantes, tá? Lembrando que agora a gente pode estar procurando uma similaridade grande com o que aconteceu em 2013, que é para a gente entender realmente como essa métrica é super importante para a gente. Super, mas super mesmo, tá? Eu vou começar com vocês rapidinho de 2013, tá? 2013, como vocês sabem, aqui no canal a gente tem uma teoria de que o ciclo de 2013 e de 2017 podem ter tido um filho, e esse filho híbrido é o nosso ciclo de agora, então é por isso que a gente procura semelhanças de comportamento tanto no ciclo de 2013 quanto no ciclo de 2017, beleza? Mas agora a gente tem aqui, ó, a média de 50 semanas, tá vendo? A nossa média de 50 semanas em 2013, atentem muito bem, tá? Ela serviu de apoio para depois que a gente fez um pico local, a gente corrigiu aqui 77%, 78% do topo. Então, nós procuramos um apoio máximo na média de 50 semanas, tá? A média de 50 semanas, você pode ver que a gente não chegou nem a encostar nela, mas dá para ver, né, com uma certa liberdade e margem de erro aí do macro, a gente vê que ela claramente atuou como nosso suporte absoluto para perpetuação dessa bull run, tá? Então, eu já consigo dizer quase que de cadeira que se nós não rompermos a média de 50 semanas, isso já quase que garante pra gente que essa bull run tem grandes chances sim de continuar, beleza? Agora vamos dar uma andada e vamos entender aqui na frente como é que ela funciona, tá? E vocês vão entender por que é muito importante a gente observar essa interação aqui, porque a gente tá sim depois de um topo, não importa se ele é local ou não, e vocês podem ver que depois de um topo, essa ação de preço é importantíssima. Então agora, vamos supor, né? Vamos fazer a comparação dessa pernada aqui com essa pernada aqui, tá? Lembrando que você tem outros zilhões de indicadores, o próprio Igão aqui do canal que trabalha os dados on-chain, no final das contas é o que acaba dando esse diferencial de leitura complementar que vai te fazer entender melhor qual é a diferença de um topo para o outro, mas agora vamos entender primeiro a pertinência dessa média de 50 semanas, tá? Primeira coisa, galera, aqui, ó, fizemos esse topo, depois, assim como aqui atrás, testamos a média de 50, perfeito? Depois que nós testamos a média de 50, nós chegamos a rompê-la aqui, né? Rompemos elas pelo menos umas duas vezes aqui, mas não fechamos nenhuma vela abaixo, tá? Atentem como isso é muito importante. Utilizamos ela como apoio. Do fundo ao topo, nós fizemos uma valorização de 100%, tá? Lá em 2013. Então, lembrando que isso aqui pode parecer pouca coisa, mas isso aqui são movimentações monumentais no gráfico semanal, tá? E outra coisa, galera, deu para ver que a gente utilizou ela, né? O nosso primeiro toque, nossa primeira visita nela foi uma visita de suporte, claro, né? Vocês podem ver que o que está acontecendo aqui agora está muito similar ao que está acontecendo com a gente agora, da mesma forma que essa zona aqui também está similar, está um pouco menos similar, mas ainda assim está bem similar, tá? Nesse caso aqui, eu diria que é um híbrido entre os dois, porque nessa nossa última queda agora, a gente não viu um período tão grande de queda, mas a gente viu volumes grandes de queda. Da mesma forma que aqui atrás a gente vê a mesma coisa, volumes grandes de queda, mas não tantas velas vermelhas, entendeu? Então, a gente tem realmente um híbrido entre esse topo e esse
topo, né? Que é engraçado, porque esse aqui é um topo de fim de ciclo, esse aqui é um topo de meio de ciclo. Então a gente tem o topo que nós estamos enfrentando agora é exatamente o meio termo entre esses dois topos, entendeu? Por isso que você tem que prestar muita atenção e é por isso que eu falei no início da análise de que nós estamos na berlinda no que diz respeito a decidir se essa média de 50 vai ser um apoio ou se ela de fato vai ser aquela areia movediça que uma vez que a gente encosta nela, a gente já começa a ser puxado para baixo e aí vamos visitar a média de 200, tá? Mas até lá, como eu falo para vocês, existe antes do padrão, existe depois do padrão, então muita calma, você agir assim, né? Você ser um trader afobado, no final das contas só te perde dinheiro, tá? Então, vamos lá. Já viram essa sessão aqui, vamos adiante, tá? E dá para ver também que uma vez que nós rompemos a média de 50, a coisa fica muito boa pra gente, tá? E aqui foi o nosso ciclo de 2017, bem homogêneo, tá bem mais saudável, eu diria que aqui a gente teve, obviamente, né, a partir de 2013 em diante, a gente sempre começou, a gente viu aí o lado institucional da coisa entrar, mas já tentando manipular, mas aqui a gente ainda tinha muita troca de sardela mesmo, assim, menos influenciada pelo mercado financeiro. Ao final desse topo, com certeza o mercado financeiro acordou, né? Eu diria que foi nessa zona aqui, talvez um pouco mais atrás, que parte do dinheiro inteligente olhou para isso e falou: ó, talvez isso tenha futuro, né? Talvez isso seja um playground legal pra gente. Então, vamos dar seguimento. A mesma coisa aconteceu aqui atrás, tá? Vocês podem observar que nesse momento aqui, tá? Esse aqui foi o nosso pico absoluto do ciclo de 2017, 2018, e a gente observou uma correção grande que veio logo depois, e deu para ver que da mesma forma que a gente está vendo agora, a gente buscou apoio na média de 50 e procuramos na primeira vez, eu vou matar essa régua do TradingView. Procuramos na primeira vez uma valorização de 103% e na segunda vez, né, no fundo, procuramos uma valorização de 55%. Então, só mostrando para vocês que essa zona, pelo menos para operações de curto prazo, né, que você consegue pegar esses fundos momentâneos aí, também está muito legal para a gente, mas só mostrando para vocês que, independente de qualquer coisa, a gente pode observar valorizações aqui para continuar, para perpetuar essa queda, tá? Então, quando eu falo para vocês que agora é muito importante que a gente obtenha fundos ascendentes, no final das contas, né, a gente tem muito indicador, a gente tem um monte de coisa aqui, mas no final das contas, galera, o que vai fazer você entender esse mercado é você não agir. É você fazer o feijão com arroz, entendeu? Não é pra você abrir 400 mil indicadores. Isso é muito bom para você estudar, isso são ferramentas. Mas no final das contas, o beabá, a média móvel, fundos ascendentes, entendeu? Linha de tendência de baixa, todo esse beabá do beabá é o melhor, no final das contas, para quem tá querendo ver isso de prima, porque você consegue ter uma leitura mais clara. Então já entendam agora. Tudo que a gente está procurando agora é um fundo ascendente no macro e vocês vão entender isso agora. Se a gente conseguir esse fundo ascendente, possivelmente perpetuaremos essa subida aí, tá? Falando de maneira bem direta. Mas voltando aqui, olha só, depois que nós rompemos essa média de 50, nós procuramos uma valorização também absurda, tá? Mas a gente está vendo a interação com ela aqui para baixo. Mais uma vez, ó, aqui atrás, lembrando que essa zona aqui é uma zona bem conturbada, tá? Entre o final de 2019 e o início de 2020, vocês sabem o que aconteceu, né? Todo aquele início de pandemia, todo aquele papo, né? Todo aquele, aspas, desespero global de todo mundo procurando reserva para conseguir passar meses em casa sem trabalhar. Por isso que a gente viu não só os mercados tradicionais, como também o mercado de cripto corrigindo loucamente, tá? Isso aqui foi o nosso Corona Dump, para você que não sabe. Então, já deu para ver que aqui atrás isso aqui também já funcionou para a gente como uma areia movediça, né? Uma vez que a gente tocou aqui, a gente tentou recuperar e depois, uma vez, né, que a gente fechou a primeira vela aqui embaixo, já estava antecedendo para a gente que por mais que essa reação acontecesse, a gente já estava procurando uma correção, tá? E nesse exato momento que nós conversamos, agora que vocês viram a interação lá atrás, vocês vão entender muito bem o porquê que isso aqui agora é o meio termo, né? Primeiro, nós procuramos uma quantidade de suporte enorme aqui embaixo, enorme. Procuramos uma correção igualmente forte, né? Uma correção de 55%, não foi uma correção de 78% que nem foi lá em 2013. Isso faz sentido até pelo próprio patamar do mercado. Lá atrás eram valores muito menores, comparativamente falando, então a gente talvez tenha uma oscilação maior aí do que diz respeito à porcentagem. Mas agora a gente vê que a gente está, galera, na berlinda, entendeu? A gente testou a média de 50, recuperamos quanto?
recuperamos 80%, 81%, né, do fundo, e já retornamos para uma correção maior. E nesse exato momento, né, conforme a gente conversa aqui, e agora eu volto para o gráfico da Binance para a gente pegar exatamente o que está acontecendo agora, a gente consegue ver que nesse exato momento a gente também buscou mais um apoio perto dela ou nas proximidades dela, tá? Então, o fato de a gente ter uma valorização tão expressiva ao longo dessa segunda pernada para cima é o que me dá certa esperança de que sim, nós estamos preparando para o final dessa bull run e que isso aqui foi sim um topo local. Isso me deixa bem tranquilo, até porque nós temos o fator tempo aí ao nosso lado, tá?